estar na casa do Senhor mais uma vez, louvando, exaltando o nome dEle, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é exaltado. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, versículo 14. Vamos falar de ressurreição de novo, né? Semana passada já o pastor aqui, né, numa excelente ministração, falou sobre ressurreição. E aí hoje também vamos falar, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar, porque falar de Jesus, da Bíblia, da ressurreição, da crucificação, isso é sempre bom, porque aponta para a misericórdia dele pelas nossas vidas. Diz assim, 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor por cada um de nós, Pai. A ponto de ter feito, Senhor Deus, esse sacrifício de amor para as nossas vidas, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ter a vida eterna com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por este momento. E também eu peço, Senhor Deus, toca nossos corações nesta manhã, para que nós possamos te conhecer melhor, Pai. Nos ajuda, quebrando, Senhor Deus, nosso coração muitas vezes frio, Senhor, mas que nosso coração possa estar, Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem parece até o título daquelas frases de caminhão, né? Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Amém? Você pode falar a mesma coisa? Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Isso é porque eu vou falar sobre ressurreição, mas nós já sabemos do fato que aconteceu. E nós sabemos que ele está vivo. Mas eu queria trabalhar em alguns pontos aqui, que as pessoas muitas vezes eles querem bater na fé. Eles querem questionar a ressurreição. Eles querem questionar muitas coisas, para quê? Com o intuito de questionarem a Bíblia, né? De desafiarem a dizer que a Bíblia não é a verdade, para que a sua fé caia, para que você esfrie, para que você duvide que o mesmo Deus que operou no passado está operando exatamente hoje. E eles querem tirar a fé bíblica para uma fé comum. O que seria uma fé comum? Fé comum é aquela que a gente pergunta na rua, você crê em Deus? Creio. E esse creio é a mesma coisa que crê em Deus assim de uma forma bem, né, longe. Né? É a mesma forma que alguém crê no time de futebol, crê no jogo do bicho, crê no signo. Né? Essa é uma fé comum. Então as pessoas creem nisso daí, né? E aí se afastam de Deus. Mas a fé bíblica é uma fé que nos leva à ordenança, a observar tudo aquilo que Deus colocou nesta palavra. Tudo aquilo que Ele tem feito ainda nos dias de hoje. A fé em Deus, ela não é loucura, como alguns falam, né? Alguém disse que a fé é o ópio do povo. Quer dizer, o ópio é uma droga muito forte que deixa as pessoas doidas, alucinadas, né? E alguém fala sobre isso. E esse livro também não é um livro de contos da carochinha, nem aqueles livros que a gente estuda lá na escola durante o nosso período, para nós tirarmos as notas lá. Mas esse livro é um livro com regras de fé e como nós devemos praticá-la. Jesus, em João 10:10, ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida abundante, ela não aponta para a quantidade de dias que nós vamos viver na terra. Ela não aponta para o tanto de bens que nós vamos ter.
Ah, como eu ganhei dinheiro, como eu fiz tantas coisas. Essa vida abundante é o Espírito Santo em nós, é Deus em nós. É isso que deixa a vida de uma pessoa abundante. É isso que essa palavra faz, e é isso que o Espírito Santo habitando em nós faz. Deixa a nossa vida abundante, cheia da presença, cheia de alegria, né? Cheio de vontade de ter um relacionamento com Deus. Quando nós não queremos ter um relacionamento com Deus, está com defeito a nossa vida, né? Como diz o pastor André, a nossa vida está alguma coisa, está com defeito, está com problema, tem que corrigir. Se fosse na informática, ia falar, deu bug na vida, precisa corrigir essa situação, precisa chamar o suporte, chama a Deus para que isso seja corrigido, né? Então nós vemos que esse livro é um livro confiável, investigado por crentes, investigado por ateus, investigados pelos cientistas, mas ele apresenta evidências que as coisas que estão escritas aqui, elas aconteceram, e muitas coisas, muitas promessas, que antes a gente não conseguia saber, a própria ciência já provou, né, que coisas escritas aqui estão acontecendo, e nós estamos vivendo as promessas que a Bíblia nos fala. Esse próprio livro, Carta de Paulo aos Coríntios, ele está tão perto ali da situação que aconteceu com Jesus naquele tempo. Essa carta ela é escrita antes mesmo dos 4 evangelhos. Olha bem como ela é anterior, atestando que aquilo que aconteceu com Jesus, a morte dele na cruz e a sua ressurreição, tinha acontecido bem perto, a ponto de que as pessoas que viveram naquele tempo, quando esta carta foi escrita, elas ainda estavam vivas. Você acha que Paulo, com aquele conhecimento que ele tinha, né, Paulo era um homem estudado, um homem que teve uma conversão genuína, ele escreveu isso a ponto de colocar à prova para que as pessoas que viveram naquele tempo pudessem ler isso aqui e falar, é verdade, é verdade. Então isso vai atestando cada vez mais que nós estamos no caminho certo, que você está no caminho certo. A palavra de Deus é a única coisa confiável que nós temos na nossa vida, é essa palavra. As coisas mudam em todos os tempos, toda hora tem coisa mudando, não é assim? Está mudando, você abre um aplicativo no seu celular, e se você demorar muito, quando você abrir a próxima vez, ele já atualizou. Você já percebeu isso? Já mudou de cor, já mudou a tela. As coisas mudam a todo tempo, porque elas precisam se atualizar, mas a palavra de Deus, ela já é atual, ela não precisa ser atualizada. Tudo que nós precisamos como regra de vida e crença está escrito nesta palavra aqui, ó. Você pode confiar nela, ainda que a ciência muitas vezes bata, ainda muitas vezes que os ateus batam na palavra, fica mais feliz ainda, porque eles só podem bater, mas eles não conseguem provar absolutamente nada contra esta palavra. Ela nos deixa feliz de saber que quando nós lemos ela, nosso coração se alegra. Quando nós cumprimos aqui algo que está dizendo aqui, o nosso coração se alegra. Por mais difícil que seja muitas vezes, nós ficamos alegres por muitas vezes ter vencido uma situação de pecado, uma situação que nós pudemos doar a nossa vida, os nossos ganhos, nós pudemos ajudar alguém, nós pudemos orar mais. Então isso nos alegra, porque isso são princípios da Bíblia para nós. E quando nós lembramos daquilo que nós lemos da cruz e da crucificação e da ressurreição, isso só reforça ainda mais a nossa fé e nos faz saltar de alegria. Você não fica alegre quando você lê 1 de João 4,19, acho que é isso? 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar Jesus porque lá naquela cruz Ele já foi primeiro do que nós, Ele já nos amou, e Ele sabia exatamente quem era eu e você. Nós não pegamos Ele de surpresa quando nós o recebemos como Senhor, e nem tampouco quando nós pecamos. Ele já sabia de tudo que ia acontecer na nossa vida, mas Ele nos amou. Isso reforça, isso demonstra que nós estamos no único caminho que é verdadeiro. Jesus, ele falou, né, ele respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que ele era um caminho, ele não disse isso, ele falou, sou o caminho, é
é por Ele e unicamente por Ele que qualquer um de nós pode chegar ao Senhor. Não tem como chegar ao Senhor sem passar por Jesus. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele é essa pessoa, não há outro. Religiões tentam colocar outras pessoas, colocar imagens, para que essa imagem medie. Tenta colocar a própria Maria para mediar, mas Maria já morreu, ficou. Ela foi uma grande mulher, mas ela não tem condições de mediar o nosso relacionamento com o Pai. Só Jesus pode fazer isso. E quando nós lembramos também da crucificação, da ressurreição, nós podemos saber que pode haver muita zombaria contra a sua vida. Algum tempo atrás, uma revista americana, ela publicou que muitos homens, líderes de igrejas, pastores, influenciadores de igreja, né? Que determinam ali, que norteiam as comunidades cristãs, muitos deles não acreditavam no inferno. Irmãos, que decadência, sendo que o próprio Jesus fala inúmeras vezes que o homem precisa se atentar porque há uma vida depois da morte. E as pessoas, elas deixam isso para lá, elas zombam, assim como elas zombam com a crucificação e com a ressurreição. Paulo, quando ele, em Atos 17, ele estava ali na região de Atenas, e quando ele entra naquela região, era um lugar de extrema idolatria. Havia tanta idolatria, e eles tinham tanto medo de não agradar os deuses, que eles fizeram um altar, e lá estava escrito, ao Deus desconhecido. De tanto medo que eles tinham, de que alguma divindade pudesse amaldiçoar eles, porque eles não adoraram todos os deuses. E Paulo, ele entra neste lugar, e ele diz assim, em determinado momento ele disse assim, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, quando Paulo falou isso, que Deus designou Jesus para depois, para morrer e ressuscitar dos mortos, irmãos, aconteceu um rebuliço lá naquele lugar. Aquele lugar era lugar de filósofo, de gente estudada, gente que gostava de debater as questões da vida, essas questões, né, antes, o depois, o que vai acontecer. Eles gostavam desse debate, mas quando Paulo apresentou Jesus ressuscitado, eles já não quiseram e falaram assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a este respeito nós o ouviremos outra vez. Sai fora, Paulo, seu tagarela, nós não queremos saber disso aqui não. Como que pode isso ter acontecido? Ainda que evidências fossem, ali estivessem vivendo coisas que aconteceram há pouco tempo, eles não queriam uma coisa dessa, porque se dobrar a crucificação, a ressurreição, ao que Jesus fez, exige conversão, e é isso que eles não queriam. Então eles queriam zombar. Então eu queria te dizer que se alguém zomba de você, zomba de Jesus. Irmãos, zombaram de Paulo, mataram Jesus, fica tranquilo que você está indo no caminho certo. Se você está na contramão da vida, dessa sociedade, você está exatamente no caminho certo. Em Atos 26, 24, Paulo também estava fazendo uma defesa diante do rei Agripa, e quando ele falava, né, fazia essa defesa, e quando ele falou que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Festo interrompeu e falou, está louco, Paulo? Você está louco? As muitas letras te fazem delirar. Por quê? Porque a ressurreição é um escândalo para eles. Eles não queriam ouvir sobre isso, sobre Jesus ressurreto. O próprio Paulo falou em 1 Coríntios 1,18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para nós. E é isso que a sociedade, ela não quer ouvir.
E é isso que nós estamos falando, é isso que a Bíblia está afirmando, é isso que a igreja há 2000 anos está falando, e nós temos certeza que isso aconteceu, e temos certeza também que Cristo vai voltar para buscar a igreja, porque as promessas que Ele fez estão sendo cumpridas dia a dia, e eu vou te mostrar aqui em alguns pontos que isso aconteceu, e que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. Não fique em dúvida alguma quanto a essas coisas, quanto à ressurreição, quanto à volta, não fique em dúvida, está garantido pelo Senhor que isso tudo aconteceu e vai acontecer ainda. Aleluia. Teve um homem, sempre aparece, né, alguém com a mente, alguém que vem cheirando enxofre, né? Aparece, mas ele que ele não quer questionar a Bíblia para aprender. Nós podemos questionar a Bíblia para poder extrair mais da Bíblia. Mas por quê? Quando? Como que isso aconteceu? Por que Jesus faria uma coisa dessa? Por que Deus permitiu? Isso é tudo importante. Nós devemos fazer esse questionamento para aprender mais do que a Bíblia pode nos ensinar, aprender com o Espírito Santo. Mas apareceu um homem, e ele falou que ele trouxe uma nova teoria, e ele falou que Jesus não morreu na cruz. Naquela cruz, não que ele não tenha morrido na cruz, só que quando ele estava na cruz, ele não morreu, ele desmaiou. Aparecem inúmeras situações. O ponto-chave do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Tem um homem, um jornalista americano chamado Lee Strobel. A mulher dele se converteu. Irmãos, ele ficou tão bravo, ele se sentiu traído, porque agora ela só queria saber de Jesus, não queria saber dele. Ele ficou ciumento. E ele é um homem muito inteligente, de muitas posses, e tem até um livro chamado Em Defesa de Cristo, e tem um vídeo também, na Netflix tem um filme, Em Defesa de Cristo, que vale a pena você assistir. E esse homem, ele ficou tão indignado, e ele viajou os Estados Unidos para todo lado, ele procurou os melhores, os PhDs, gente que manja do negócio mesmo. Ele foi, quem é melhor nessa área? Eu vou falar com ele que é o melhor. E ele foi pesquisando. Eu vou ter que te falar o final do filme, tá? Não tem jeito. Mas no final do filme, ele está na sala da casa dele, com o joelho dobrado, se rendendo a Jesus. Porque Jesus foi trabalhando na vida dele, e ele se tornou um escritor, agora um homem de Deus, um homem que defende o Evangelho. O livro dele é maravilhoso e vale a pena, Em Defesa de Cristo, em defesa da fé. Pode ler que vai valer a pena essa leitura. Melhor que o filme, sempre o livro é melhor que o filme. E aí esse homem, a teoria dele, então, um homem chegou lá e falou, não, Jesus desmaiou lá na cruz. Quando colocaram aquela esponjinha lá, né, que pegaram a esponja, quando Jesus estava ali no finalzinho da vida e pegaram a esponja, quando colocaram ali, falou que tinha um entorpecente ali, que Jesus já desmaiou. Só que, irmãos, isso anula muitas coisas. Essa fala de um homem quer anular a sua fé e a sua confiança, ainda que logicamente não tem como nem se sustentar logicamente isso que ele falou. Mas aparece de tempo em tempo essas pessoas. E ele falou que Jesus, ele desmaiou lá na cruz, e o que fez ele reviver foi quando ele foi colocado no sepulcro, e ele cheirou o ar do sepulcro fresco, e aí ele voltou à vida. Irmão, isso é a história da carochinha. Essa você pode contar, que é a história da carochinha. Mas olha a situação de Jesus. Na noite anterior, ele tomou uma baita de uma surra, já vinha apanhou dos religiosos. Antes ainda, ele estava no Getsêmani. A Bíblia diz que ele suou sangue ali, gotas de sangue. Isso é um fenômeno de quem está muito estressado, angustiado. Isso não acontece, né? A gente chora angustiado, mas se a gente não chegar nem a suar sangue, ainda dá para ir mais ainda, né? E Jesus estava nessa situação. Aí ele passou uma noite sendo investigado, sendo acusado. Alguém queria que ele declarasse, né, algo que ele pudesse ser acusado ali para acabar com a vida dele. E aí no outro dia, então,
ele toma, irmãos, uma baita de uma surra. Foi uma tortura, na verdade. Surra é muito pouco, né? Ele foi torturado. Ele foi torturado de uma maneira que eu acho que poucas pessoas, acho que não conseguiriam passar por isso. Os chicotes dos soldados romanos, e você pode assistir isso naquele filme A Paixão de Cristo, que traz um retrato ali muito bom daquela situação. Não que a situação seja boa, né? Mas eles tinham chicotes com bolas de ferro, e o pastor mesmo falou aqui domingo passado. E tinha também na ponta, tinha ossos. Então, quando aquela chicotada batia, ela voltava puxando. Era diferente de um chicote normal que só bate e deixa a marca e abre. Ele recebia a batida e quando aquilo voltava, vinha trazendo pele, músculo, tendão, vinha trazendo tudo. E eles bateram em Jesus da nuca, que é do pescoço, até as pernas, de forma que partes do corpo ficavam expostas devido à crucificação. Quando batia aqui, irmãos, a costela já aparecia o osso da costela. Então, essa é a situação que vai acontecendo com Jesus, sendo dilacerado. Ele perdeu tanto sangue, muitos perdiam tanto sangue pelo caminho que não conseguiam nem chegar na cruz. Eles já morriam pelo caminho da cruz. E Jesus, ele perdeu tanto sangue, e começou a dar um choque hipovolêmico nele, e aí na cruz ele exclamou: eu tenho sede. Os cientistas, os médicos falam, isso é retrato de uma pessoa que o corpo está pedindo água para poder refazer o sangue, para poder trabalhar, para fazer o sangue rapidamente. Então quando ele grita, eu tenho sede, ele está em choque de tanto sangue que ele perdeu. Sabe, irmãos, quando nós vemos o sacrifício, nós vemos o tanto que ele nos amou. Nós somos amados de Jesus. Essa cruz era para mim, era para você, era para cada um de nós. E ele quando sobe aquela cruz, irmãos, quando alguém subia, os ossos se desconjuntavam, separava o seu ombro do braço, aproximadamente 10 centímetros, você ficava mais ou menos segurado pela pele, de tanto que aquele negócio puxava. E a Bíblia diz, em Salmo 22:14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Sabe, irmãos, em cada momento da Bíblia, e eu estou trazendo isso, todas as promessas, para você descansar o coração e poder defender o Evangelho para aqueles que vêm querer bater no Evangelho. Você pode ser um apologeta e falar, não foi bem assim não. Não foi desse jeito que você está falando. E todos os ossos de Jesus foram desconjuntados ali. Os pregos que batiam nas mãos de Jesus, e o cientista estava falando que eram os pregões assim, é que muda com o tempo. A crucificação ela durou muitos anos, né? Então, determinado tempo era prego maior, menor, outra hora falaram que tinha um banquinho na cruz, assim, que você podia apoiar e ficar assim. Então, tem muitas formas que às vezes nós olhamos e falamos, mas isso não parece que é o certo. Mas tem muitas maneiras, porque foram muitos anos acontecendo esse tipo de coisa, esse tipo de tortura. Mas os pregos, eles entravam nas mãos de Jesus. Alguns vão falar que era aqui, determinada época, a igreja sempre coloca aqui a mão, mas até aqui fazia parte da mão, até aqui fazia parte da mão. Então pode ser também que entrou aqui, o prego, mas a igreja adotou como sendo aqui, porque tem história para provar que era aqui também. Mas o fato é que em cada batida, você já bateu o cotovelo e tomou um choque? É ruim, não é? Cada batida era um choque que Jesus tomava, porque a posição do prego passava pelo nervo. Então quando batia, aquilo ia entrando e ia dando choque em Jesus, nas mãos e nos pés. E para garantir depois que Jesus que ele estava realmente morto, foi um homem lá, ainda furou o lado de Jesus,
e ali João relata que viu sair sangue e água. Tem muitas hipóteses científicas para falar por que saiu sangue e água, e por que não água e sangue. Alguns dizem que o certo, se Jesus tivesse morrido, sairia água e sangue. João viu sangue e água, né? Mas o fato é que Jesus estava morto. Ele tinha entregado ali. E foi uma situação tão horrível que no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, diz assim que nele não havia beleza nem formosura, e olhando para ele, não havia nada para que o desejássemos. Você imagina a situação de Jesus lá naquela cruz, com uma coroa de espinhos, com o rosto inchado, por causa que aqueles espinhos eram grandes, eles entravam, perfurando tudo, deixando o rosto inchado, com os ossos expostos, né, caindo ali, pele e tudo, não havia nada para que os desejássemos. Mas essa teoria de que ele havia apenas desmaiado, ela cai por terra, porque se ele desmaiasse, e quando ele voltasse ali dentro daquele sepulcro, como que ele voltaria com o corpo transformado? Ele estaria exatamente do mesmo jeito. E como é que, sofrendo tudo aquilo, ele poderia andar com Cleopas e outro discípulo no caminho de Emaús, sem que ele fosse notado? O corpo dele foi transformado, então não havia qualquer possibilidade, probabilidade de ter ocorrido apenas um desmaio. Eles falam isso para querer acabar com o sacrifício de Jesus. Ah, foi só um desmaio. Como que um homem com mãos perfuradas, pés perfurados, com uma coroa, com um rosto inchado, como que aqueles homens no caminho de Emaús não iam reconhecer, não? Como que aquelas mulheres que encontraram com ele não iriam reconhecer? E nem quem ia querer segui-lo naquela situação? Mas nós sabemos que ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Falar com Jesus é verdade e dá certo, porque Ele está vivo, Ele está aqui hoje. Jesus habita, Ele está no meio do povo que busca Ele. Ele é maravilhoso, pode confiar em Jesus, né? Como que o único argumento que nem precisaria da Bíblia, para aquele homem que falou que Jesus, ele apenas desmaiou na cruz, eu falaria, como que Jesus então poderia descer e sair andando depois da surra que ele levou? Porque o fato é que nem a própria cruz ele conseguiu carregar determinada hora, de tanto que ele já tinha apanhado. Como que ele ia sair andando pelas ruas, todo cheio de sangue? Mas há um outro argumento também, e eles vão melhorando, e esse já é daquele tempo. Eles falaram que o corpo sumiu. O corpo sumiu. E aí, o que acontece? Os líderes religiosos, eles estavam preocupados com isso, porque alguém falou, esse Jesus aí falou que vai ressuscitar no terceiro dia, vamos abrir o olho, porque ele vai voltar aí, e essa seita aí, eles vão começar a falar que ele ressuscitou. Então eles foram lá até Pilatos. Pilatos, a gente precisa que faça uma segurança aí no sepulcro, para que não haja problema algum. E Pilatos falou para eles, levem um destacamento para lá. Pode levar um destacamento para lá. E mantenha o sepulcro como acharem melhor. Nós temos a informação na Bíblia também que havia uma pedra que fechava o sepulcro. Mas tem um dado que quem nos dá é a arqueologia. A pedra colocada no sepulcro, ela ficava nessa posição, ela não ficava reta. O lugar que ela rolava era um lugar assim. Então, quando você ia abrir, rolava para cima. Então, não dava para rolar sozinho. Não dava para ir lá e tentar rolar nas escondidas da noite. Mas quando era para fechar, era mais fácil, porque ela rolava para baixo. Não era uma pedrinha, era uma baita de uma pedra que fechava a rocha. Então a arqueologia já nos mostra que ali estava tudo bem, estava tudo intacto. A Bíblia nos mostra através, disso daqui, dessa passagem, quando eles foram pedir a segurança do lugar, que estava tudo seguro, estava tudo certo. E é melhor ainda para nós, porque atesta melhor ainda, que não teria como alguém ter feito nada. Mas eles querem muitas vezes, diminuir aquilo que Jesus fez. E quando
identificaram no domingo pela manhã, identificaram que o corpo não estava lá, aí foi mó rebuliço, irmãos. Aí já saiu todo mundo correndo, o que está acontecendo? Vamos roubar o corpo de Jesus. Aí os religiosos da época chamaram os guardas. Irmãos, aconteceu o que aconteceu, para o romano era a pena de morte. Se ele deixasse alguém escapar de algum lugar, de uma prisão, de qualquer coisa, era pena de morte. Tanto é que é pena de morte, se você lembrar daquela passagem de Atos, quando a cadeia ela mexe lá e acontece aquele auê na cadeia, e uma coisa bonita, ninguém fugiu, a cadeia não caiu na cabeça de ninguém, e o carcereiro se converteu. Aquele carcereiro estava tanto com medo, porque ele ia pagar com a vida dele a vida dos outros. Ele ia morrer. Então nós podemos saber que ninguém deixava ninguém escapar de nada. Quem daria a vida por outro? Ah, vou morrer no lugar do outro. Só Jesus mesmo, né? Para morrer no nosso lugar, pecadores. E ali, os discípulos, né? Eles queriam ali, os religiosos, que aqueles homens, os guardas lá que estavam cuidando do templo, falasse que realmente, né, o corpo foi roubado. Eles dariam uma grande soma de dinheiro para eles, e ali eles iam falar com o governador para não fazer nada. Falou, vamos fazer uma história aí eu falo com o governador para limpar a sua barra, vocês não vão morrer. Era isso que sugeriram aqueles homens. Mas sabe qual é o mais bonito? É que realmente, eles já detectaram que o corpo não estava lá. Eles, com os próprios olhos, eles falaram, o corpo não está aqui. Então eles estavam já com medo, porque eles falaram, realmente, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e o que nós vamos fazer contra isso? Vamos inventar uma coisa aqui, para nós diminuirmos isso aqui, falar que não foi tudo isso, e acabar com toda essa história que esse Nazareno aí quer inventar aqui. E naquele tempo, se você ver a fala dos pregadores, dos apóstolos falando, nenhum deles estava preocupado em provar que Jesus ressuscitou. Pode perceber, ninguém estava preocupado, era tão certo, era tão evidente, que quando eles iam falar de Jesus, né, Pedro mesmo fala assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele estava preocupado em provar nada, ele falou, Deus ressuscitou Jesus e está tudo certo. E você sabe, irmãos, que isso serve ainda tem mais uma promessa para isso ter acontecido, porque a palavra de Deus diz no Salmo 16:10, um salmo messiânico, ele diz assim, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Irmão, você percebe que a Bíblia, ela projeta coisas para centenas de anos depois? Esse salmo foi escrito centenas de anos antes de Jesus, e ela projetava a vida de Jesus. Isaías estava 700 anos antes de Jesus, quando Deus colocou no coração para ele escrever aquilo, que não haveria nele beleza nenhuma, e informou tudo o que ele passaria de sofrimento. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, igreja. Fica descansando o seu coração, porque nós não poderíamos fazer nada também em relação a isso, porque não haveria ninguém que pudesse nos substituir naquele lugar a não ser Jesus. Nem nós mesmos, por melhores que nos achemos, eu sou bom, eu sei isso, eu sei aquilo, nós não poderíamos subir numa cruz para pagar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que somos pecadores. Nós somos pecadores, mas agora não mais aqueles pecadores, nós somos pecadores regenerados. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, mas nós não queremos mais viver uma vida de pecado. Glória a Deus. Então é muito improvável, irmãos, é improvável que os discípulos tenham roubado o corpo de Jesus. E eu vou te dar mais um argumento. Quando as mulheres chegaram ali para procurar o corpo, né, elas chegaram lá, estava aberto e elas encontraram com Jesus, e aí elas voltaram correndo. Vamos avisar os discípulos. E eu quero te dizer, naquela época, ninguém dava confiança para a mulher. A palavra da mulher era uma palavra que não influenciaria nada. Se eles quisessem mentir sobre isso, eles iam falar que Pedro encontrou Jesus, que Filipe encontrou Jesus, ele ia dar o nome dos apóstolos, não das mulheres. E aí quando aquela mulher volta para comunicar todos eles, aí
mostra assim, ó, Marcos 16:10 diz assim, ó, ela foi e contou aos que com eles tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Irmãos, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, eles iam estar lamentando a morte de Jesus? Eles iam estar lamentando o quê? Eles iam estar falando, nossa, agora nós demos um golpe no sacerdote. Agora nós vamos falar para todo mundo que Jesus ressuscitou mesmo. E é verdade. Mas eles estavam chorando e lamentando. Você acha que alguém morreria por uma mentira? Você morreria por uma mentira que você causou? Você acha que esses apóstolos que morreram decapitados, de cabeça para baixo, que morreram das formas mais terríveis, eles teriam dado a vida dele por uma mentira? Não dariam. Assim como você não está dando a sua vida por uma mentira. Você está gastando a sua vida com Jesus para fazer a obra dele, para ter os princípios que ele ensinou. Você não daria a sua vida se você achasse que isso aqui era uma mentira. Mas as pessoas, muitas vezes, querem diminuir aquilo que Jesus fez. E, aliás, se mesmo que Jesus vamos supor que mesmo que o corpo dele tivesse sido roubado, o fato é que ele apareceu vivo e transformado. Então ele ressuscitou, para te mostrar que os argumentos contra isso, contra aquilo que Jesus fez, eles são fracos, e eles caem não só pela Bíblia, eles caem pela própria lógica. A própria lógica não tem como argumentar algo desse nível. Então, nós podemos ver que nós estamos mais uma vez no caminho certo. Jesus está vivo, você falou com Ele hoje, pode ter certeza disso. Jesus ressuscitou e teve ali informado muitas aparições. Não é que Ele ressuscitou, né? Não é que nem eu fiquei sabendo, eu fiquei pasmo, mas eu também não quis me dedicar a conhecer mais. Mas pelo que eu sei, toda a história do muçulmano, ela está baseada em um homem que entrou numa caverna e saiu com uma letra lá, falou, essa aqui é a nossa regra agora. A Bíblia foi escrita em milhares de anos por diversos homens, em tempos separados, com diversas culturas e poderes aquisitivos, e todas elas apontam para Cristo, todas elas vão mostrando que Jesus é o Rei dos Reis, ela é cristocêntrica, então pode confiar a sua vida, porque Jesus apareceu e continua aparecendo até os dias de hoje. A palavra de Deus diz, né, em Atos 1:3, depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguidos ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus apareceu às outras mulheres, apareceu a Cleopas e outro discípulo, apareceu aos 11, apareceu a Tomé, aos outros 7, a todos os discípulos, a todos os apóstolos no Monte das Oliveiras, antes da ascensão. Ele apareceu para Paulo, ele apareceu para você, ele apareceu para mim, porque ele está vivo. Em João 21 vai falar assim, que os discípulos estavam tudo desanimados e tristes lá, e aí Jesus apareceu lá no mar, e aí Jesus fez o quê? Um churrasco, já armou a churrasqueira, colocou uns peixes lá, ele já estava ressurreto, colocou uns peixinhos lá, e quando eles vieram, falou, traz peixe para a gente fazer aqui, e vamos conversar. Jesus apareceu de uma forma incontestável. Se não fosse incontestável, você não estava aqui. Nós teríamos ido embora, falou, o que eu estou fazendo nesse negócio? Eu nem sei quem é esse Jesus, mas você sabe quem é Jesus. Paulo, quando caiu por terra na estrada de Damasco, irmãos, ele nem queria saber de Jesus, ele pensava que ele trabalhava para Deus, mas ele não conhecia Jesus. Aí que ele ouviu a voz do Senhor, e ali ele caiu por terra, e ali a vida dele foi transformada, porque Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Eu não sei onde Jesus apareceu para você, mas uma certeza eu tenho, ele apareceu. Nós somos testemunhas. Né, aqueles homens eram testemunhas vivas, mas nós continuamos sendo testemunhas que Ele está vivo. Atos 2:32,
quando Pedro estava dando aquele discurso lá, lembrando as palavras do profeta Joel, e no meio disso ele fala: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Ele diz ainda: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Testemunhas, irmãos, nesse tempo bíblico, testemunha muitas vezes é mais do que alguém que só viu, em algumas passagens, é alguém que está disposto a dar a própria vida pelo aquilo que ele viu. Não é uma coisa, eu vi, mas não faz nada em relação a isso, não é isso não. Eles estavam dispostos até morrer para continuar falando que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Em Atos 13:31 vai falar: e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Quando Jesus estava indo para o céu, no último momento aqui, carta de Paulo aos Coríntios vai falar que havia mais de 500 irmãos, vendo esse fato acontecendo, assim, ó, Jesus indo, assim, ó, indo, mais de 500 pessoas. Você acha que alguém ia ter visão coletiva, irmão? Você acha que cada um não ia ter a sua percepção daquilo que estava vendo? Eles tiveram a sua experiência com Jesus indo ali, ó, indo embora. E Paulo ainda mencionou, como eu falei no começo, muitas dessas pessoas ainda vivem. Muitos, não falou poucos, falou muitos. Então a maioria daquelas pessoas ainda estavam vivas e eram provas vivas daquilo que Jesus tinha feito. Em 2 Coríntios 2,14, para encerrar, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você e eu somos os triunfos de Cristo. Quando, para nós é muito longe, né, essa imagem, mas naquele tempo, quando Paulo estava escrevendo, a imagem na cabeça de Paulo era que vinha um general, com todos aqueles que ganharam a guerra com ele, aquelas pessoas que estavam apoiando o general, falando: nós ganhamos a guerra, olha o nosso general aqui. Eles eram o triunfo daquele general, e assim você também e eu, nós somos os triunfos de Cristo. Nós atestamos que Ele é a verdade, que Ele ressuscitou, que Ele está no nosso meio. Você, quando estiver andando, você é um triunfo de Cristo. Você está falando: o meu general vive, o meu Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está falando comigo. Você, a igreja, é o triunfo de Cristo. Nós atestamos aquilo que nós temos vivido nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode confiar que você está no caminho correto. Não deixe que as coisas do mundo te tirem deste caminho. Há 2000 anos, a palavra de Deus tem direcionado a igreja, e a igreja não sucumbiu. Os impérios, eles aparecem e caem. Quem é o Império Romano? Quem é? Quem é o Egito, que maltratou tanto o povo de Deus? Onde está? Ninguém fala de Egito, só lembra de Egito por causa de pirâmide, irmãos. Não tem nada para fazer lá, só dá para ver pirâmide, mas eu queria ir também, né? Queria ir para ver, né? Só isso também. Mas é um lugar que não tem nada. Mas o Império de Deus, a igreja de Jesus, continua através dos séculos, até o dia que Cristo vai vir nos buscar. Eu falei todas essas passagens do Antigo Testamento para afirmar: confia que o mesmo que ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, um dia no tocar da trombeta, diz a Bíblia que Ele vai vir nos ares e vai buscar a igreja que sou eu e você. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus.